A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Professora da UF e assistente social, mas eu trabalhei muitos anos na fase com formação política, com educação popular e fui da BONG também. Então assim, eu queria trazer elementos, acho que as pessoas antes trouxeram vários temas polêmicos, né, visões distintas entre si, mas eu queria problematizar algumas coisas, né? Eu sempre, na época da BONG, da fase, que foram escolas fundamentais para mim, né, em termos de formação política, o maior aprendizado que eu trago, eu continuo fazendo formação política, que minha preocupação não é garantir diploma universitário, né? É formar sujeitos políticos com uma leitura de classe transformadora, né? Assim, um aprendizado muito claro que eu tive é o quanto todos esses conceitos, sociedade civil, Estado, público, são conceitos em disputa. Quando a gente vive uma despolitização tão grande, e essas manifestações, a forma como elas têm sido apropriadas pela grande mídia, demonstram isso, né? Como se tudo fosse pasteurizado, todo mundo de branco, todo mundo de preto, todo mundo contra a corrupção. Ou seja, muitas pessoas que estão ali descobriram agora que as pessoas podem se manifestar. As manifestações sempre existiram, os movimentos sociais sempre lutaram, denunciaram o modelo de desenvolvimento, as opressões, as desigualdades. Mas a forma como isso tem aparecido tem sido de uma forma bastante despolitizadora. Ou seja, esse debate sobre sociedade civil, ele não é novidade na forma como ele tem sido trazido. Por quê? Sociedade civil é um termo que surge com a fundação do capitalismo, o liberalismo. É um termo que surge para designar liberdades individuais de quem tem propriedade privada. Não foi um termo que surgiu para denunciar desigualdade, para denunciar a forma de apropriação do trabalho alheio. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar para o debate sobre sociedade civil numa outra perspectiva, que é a perspectiva socialista, comunista, que é a perspectiva que diz o seguinte: a sociedade civil está marcada por projetos de sociedade contraditórios. Eu não vou andar de branco como todo mundo, ou de preto como todo mundo, porque eu não sou igual ao outro. Meu projeto de classe, meu projeto de realidade é outro. Então acho que é muito importante a gente tentar entender o debate sobre sociedade civil e tentar entender debates sobre movimentos sociais dentro de uma perspectiva de qual é o projeto de classe, de sociedade que a gente tem, que é isso que vai nos unificar e vai nos diferenciar de outras coisas. Senão a gente vai ser engolido, né? E engolido por tudo isso que a gente falou aqui antes. Então, assim, eu queria problematizar um pouco isso, porque, por exemplo, eu não tenho uma leitura, isso foi uma leitura construída numa formação política de um processo coletivo de um determinado campo, de organizações não governamentais e movimentos sociais de defesa de direitos humanos. Eu não tenho uma leitura que existe Estado, mercado e sociedade. Eu rechaço isso. Existe um Estado capitalista que sempre foi construído de uma forma ampliada, onde vários setores, vários segmentos, a escola, né, os empresários, né, os movimentos de luta por moradia, todo mundo integra isso e disputa uma direção política desse Estado do investimento de dinheiro público, que deveria ser dinheiro de todo mundo.
No entanto, historicamente, esse dinheiro público é apropriado pela acumulação capitalista, é apropriado para financiar as obras da zona portuária, a Copa, Belo Monte e varrer quem está incomodando. Tem um texto do Engels, de 1872, que ele diz como a burguesia resolve o problema da moradia. E ele retrata o que parece ser a revitalização da zona portuária. Parece que ele está falando de hoje. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tentar olhar criticamente para a forma como esse debate está sendo feito. Organização não governamental é que nem Coca-Cola, é nome de ficção, entendeu? Existem, sim, organizações políticas, de militantes, de pessoas críticas, como existe a organização não governamental de responsabilidade social do Itaú e do Bradesco. Qual é o projeto de sociedade que está por trás? Se a gente não tiver consciência política, não enxergar essas contradições, a gente vai ficar cheio de pudor, enquanto o setor privado, por exemplo, eu estou num processo de luta na universidade pública contra a dilapidação da universidade pública. O ProUni destina dinheiro para financiar o setor privado da educação, que forma as pessoas com crédito educativo, extorque as pessoas e dá uma formação absurdamente baixa, instrumental para o mercado, né? Que é a política do ProUni, com o discurso de universalizar o acesso ao setor privado, mas não financia concurso público, fortalecimento da universidade privada, da universidade pública, financiamento de bolsa estudantil para comprar livro, pagar passagem, para conseguir estar lá, livro, acesso a livro, né? Não financia, né? A lógica é outra. Se a gente não trabalhar o debate do que é a lógica da acumulação do capital, a gente vai tratar o debate sobre sociedade civil nos matando entre nós, enquanto setores da sociedade civil, né, que têm interesse sim no lucro, né, que mercantilizam todas as relações, que fazem, sob o discurso humanista dos valores cristãos dessa sociedade que a gente vive, fazem ações para agregar valor ao produto. Se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar perdendo de braçada. E aí as manifestações estão trazendo à tona contradições que já existem. Eu nessa segunda manifestação, vi as pessoas rasgarem bandeiras, andar com máscara de anônimo na rua. Entendeu? Eu tenho cara, eu tenho lado, não estou filiada a partido atualmente, mas fui de partido muitos anos da minha vida, me desfiliei. Mas assim, eu sou partidário, eu faço parte de alguma coisa, eu tenho projeto político, eu tenho projeto de sociedade. E eu não vou me furtar de lutar pelas coisas que eu acredito. Se a gente não brigar por dinheiro público, quanto dinheiro vai para o agronegócio e que miséria vai para financiar, por exemplo, a agroecologia, né? Quer dizer, a gente não tem um debate aí, a agricultura familiar, a gente não tem um debate aí de enfiar a mão no dinheiro da acumulação mesmo, para a gente conseguir fazer disputa e formação política. E aí tem que ser estrutural, quer dizer, aí a gente vai ver de fato quem está do lado de quem. Quando a gente começar a discutir, né, acumulação de dinheiro, propriedade privada, né, quando a gente começar a discutir concentração da mídia, né, aí a gente vai ter um cenário mais claro do que está acontecendo. Então assim, eu acho que a grande questão hoje é como pegar essa juventude que está descobrindo agora que existe manifestação, né? E que talvez seja melhor ficar acampado na frente do Sérgio Cabral e dar um pulinho na água, ali no mar, do que de repente, né, ir para as ruas, ocupar aqui a Avenida Brasil para denunciar a chacina policial, né? Eu acho que a gente tem que pegar essa juventude e disputar, politizar ao máximo e ver se ficam. Né? A gente está numa disputa por um outro tipo de modelo de desenvolvimento, por um outro tipo de Estado. Ou seja, eu não vou me vestir toda de branco e pedir paz. Ideia de ordem e paz é a ideia fundamental do positivismo. É a harmonia social necessária para as coisas continuarem como estão. Tá? Então eu não sei se eu passei do tempo, se tem ainda alguma coisa para falar. Passei? Você está rindo que eu passei, né? Ah, é? Ah, tá bom. Então tá, obrigada, gente.
começar aqui com o Dudu, 10 minutinhos. Fiquei muito feliz assim, de poder participar aqui, de ver essa galera falando. Eu aprendi ainda mais. E uma coisa que me chama a atenção foi na fala do Júnior, que me deu a liberdade de falar o que eu vou falar agora. Assim, a gente vê aqui que tem organização de 50, de 40, de 30 anos, e eu tenho orgulho de dizer que quando a gente iniciou o trabalho de Enraizados, a gente pouco importava a categoria ONG para a gente, só queria fazer aquilo que a gente acreditava, né? E depois de um tempo que a gente foi saber, né, que eram organizações não governamentais, mas isso não influenciou no nosso trabalho que a gente ia fazer. O Francélio falou a questão dos recursos públicos, e o livro falou a questão de quem e o que mais importa na transformação social. Acho que foi isso que guiou um pouco os trabalhos do movimento Enraizados. Quando a gente se reuniu, como eu citei, a gente não tinha... não fazia sentido a gente captar recurso público porque eu queria a tal da liberdade, né? Como é que eu vou pegar dinheiro público e vou falar mal do governo? Eu vou ter ralo preso. Eu pensava dessa forma. E quando o Dumont chegou, trazendo uma outra informação, não, do recurso público, se a gente não captar esse recurso público, alguém vai captar esse recurso, talvez não faça o que a gente vai fazer. E foi nessa época que a gente ouviu falar da fase que muitos amigos meus do Piauí e tal, a fase que eu tinha um programa, não sei se tem ainda, que disponibilizava R$10 mil para as instituições e não precisava ser formalizado, sabe isso? E a gente foi procurar a fase por causa desses R$10 mil. E a Cléia foi muito legal, que ela falou assim, a Aécio, a gente vai conhecer a Cléia, e a Cléia falou assim, legal, vocês querem ter uma formação política assim, assado, e a gente passou por essa formação muito tempo. E foi isso que fez a diferença na gente, sabe assim? Essa foi a transformação, né? Então assim, agora vocês já tirou uma venda que tinha nos nossos olhos, que a gente só enxergava até um certo ponto. Como eu ainda acredito que a maioria da sociedade só enxerga até certo ponto. De influência nas decisões dos governos, das políticas que esses conselhos e conferências têm. Isso é um problema sério. Por isso, aborda a questão da reforma política. O pessoal disse muitas vezes, por que dessas mobilizações todas se tirou que se devia fazer reforma política? E para cá entre nós, não se está fazendo, né? Nem o Congresso está levando à frente, o governo parece que meio que desistiu, porque isso não estava colocado explicitamente nas manifestações. O que estava colocado nas manifestações, nós queremos participar e influir. E atualmente quem participa e influi são as empresas que financiaram as campanhas desses governos. Teve alguém aí de uma das nossas organizações que levantou quem são os donos do Rio. Tem 4 empreiteiras que estão em 16 obras e serviços maiores do Rio de Janeiro. Vocês já sabem quais são, né? Odebrecht, Toes, Camargo Corrêa e Gustavo Gutierrez, que estão na Supervia, que estão no Maracanã. E quem é que financiou a eleição desse governador? Essas. Quem está financiando as usinas hidrelétricas da Amazônia, por coincidência, são essas mesmas empreiteiras, com mais 2 ou 3. Quem influenciou para fazer essas políticas e quem ajudou a eleger os governos, essas mesmas empresas. Por isso, a reforma política é para acabar com o financiamento empresarial privado, para que nós tenhamos financiamento público, obrigando eles a seguir os eleitores e não as empresas que os financiaram. Fico nesse ponto que a gente passa a reforma política. Qual é a resposta que ele constrói? Cria um plano nacional aí que está em curso de controle social, de participação social. O que, na minha avaliação, vai ser só uma maximização jurídica dessa lógica das representações dos conselhos, todos eles viciados. Eu fui conselheiro da Infância e da Juventude do primeiro conselho criado no Brasil, em São Gonçalo. E é isso, instâncias consultivas sem nenhuma capacidade de deliberação. Hoje sou Conselheiro Nacional de Política Cultural. O que a gente vê no Conselho Nacional de Política Cultural? Você tem 87% do dinheiro de investimento do Ministério da Cultura sendo gasto em obra. Curiosamente, o dinheiro do Ministério da Cultura sendo gasto em obra.
construir a tal das praças do PAC para ser a marca da ministra, né? Você tem um outro projeto em curso importante, que é o Vale Cultura, que vai ampliar o acesso do trabalhador a serviços culturais, mas ele tinha um outro espírito também, criar um financiamento alternativo da produção cultural brasileira. Esse projeto, quando estava no Congresso, ele até agora, a regulamentação dele sequer foi submetida ao Conselho Nacional de Política Cultural. Esse projeto, quando estava no Congresso, por pressão e lobby das grandes editoras, sobretudo, né, foi lá e passou e sobretudo a editora Abril, tem um amigo meu que está aqui presente que me contou toda a fofoca da parada, hoje vai poder o cara comprar a revista 4 rodas com esse dinheiro. Então é isso, é também um falseamento da participação, né? Participação sem poder efetivo de decidir, pouco serve. Eu acho que a nossa disputa deva ser fazer com que o Estado reconheça os espaços públicos de debate e de disputa da sociedade brasileira, inventados pela sociedade. Hoje eu ouvi então aqui um pouco sobre a questão da diversidade, da diferença, dessa pluralidade que é tão importante de manter, e ao mesmo tempo em contraposição à desigualdade, que é o que a gente gostaria de eliminar, né? A questão do indivíduo que não vai para a rua se vestir igual a todos os outros, em contraposição à solução pública que depende dessa coisa de larga escala e não de projetos particulares. E aí eu queria tentar juntar outras duas pontas que ficaram soltas ainda na minha cabeça, que é como é que a gente articula favela e asfalto. Essa sociedade civil que está partida ou não está partida dentro do Rio de Janeiro. Pensando numa das pessoas que falou de primeiro eu vou trabalhar em prol da minha comunidade. Então estou pensando especificamente na cidade do Rio. Qual é o projeto, ou quais são os projetos de sociedade que moradores do asfalto, moradores da favela estão tentando construir juntos e se estão? Eu queria tentar ligar um pouquinho essas duas pontes. Enfim, para qualquer um que queira responder. Vou fazer duas perguntas, bem precisas. A primeira, vou obrigar todo mundo. A primeira eu queria que vocês falassem um pouco de como mudou o trabalho das ONG, desse campo tão variegado do trabalho das ONG, depois que o financiamento internacional diminuiu drasticamente e entrou muito mais os financiamentos nacionais, tanto em termos de volume de financiamento, como em termos de prática de trabalho que isso significou. E como essas práticas e lógicas dos projetos, com tudo o que isso significa na sua burocratização, obrigação de você estar mostrando quantidade, público-alvo preciso, enfim, o que isso significou nas práticas do trabalho das ONG. E a segunda pergunta é, por que você acha que tem tanta disparidade de financiamento entre associações de base, que tudo que eu conheço de associações de base da favela vive na base do voluntariado e não tem nem sequer 4 livros. As ONG do campo das ONG, que estão claramente em uma crise de financiamento radical, e essas outras ONGs que estão, pelo contrário, proliferando, cheios de prédios e de boas aquisições. Eu quero fazer pergunta para a mesa, não, mas discutir um pouco com as questões da mesa. Depois de tantos anos nessa luta e numa instituição muito posicionada, predisposta a construir política pública e no campo contra-hegemônico, eu hoje estou a fim de conversar para fora da Kombi. Esse negócio que a gente conversou só para dentro da Kombi, essa afirmação de que o nosso campo é um campo tão transparente a ponto de ser identificado, eu não acredito mais nisso. Então, entre a ação pública e quem está atuando nas políticas públicas, nós temos sim similaridades e possibilidades de construção conjuntas, ampliar a nossa capacidade de intervenção e de diálogo com a sociedade. Enquanto a gente conversa com a gente mesmo, o agronegócio monta uma campanha Sou Agro, a partir da comunicação, que dialoga com a sociedade urbana e fortalece uma política de produção de alimento insegura. Então,
pelo poder da comunicação. Então, ações públicas, como é o caso da ESPOC, que eu adoro, que está aqui disputando politicamente o poder da comunicação, a construção do pensamento crítico a partir da comunicação. Então, a gente tem que se ressignificar, revalorizar e dialogar com o que hoje constitui esse mar imenso das ONGs. A revolução, Tatiana, eu estou velha pra caramba, não vou conseguir fazer. Mas, quem sabe, a gente não vai conseguindo mudar ou até construir a médio e longo prazo uma outra revolução, né? Agora, a questão é que, enquanto as instituições antigas, como IBASE e FASA, elas nasceram num outro contexto político, outras surgiram em outros tempos, e nós podemos dialogar com todas, né? Eu estava falando com Moema, como faz falta um Betinho, né? Um cara que era da sociedade civil, mas que era uma referência política, que conseguia falar a partir de um lugar apartidário, né? A partir de ideologicamente posicionada, mas não em cima de um partido, falando sobre o bem comum da sociedade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, nesse mar de contradições que estão colocadas as ONGs, é a gente conseguir ampliar os nossos braços de luta e promover construção de novos pensamentos com o que a gente tem, porque o terreno é amplo. Eu fico realmente, mesmo reconhecendo o campo de contradições que pode ter frente ao Afro-Reg, e mesmo eu mesma tendo contradições, que a gente não possa defender que uma sociedade civil foi atacada, ela foi queimada. Isso é de um agente público que, quer eu goste, quer eu não goste, quer seja do meu campo, quer não seja, desenvolvia lá o seu trabalho e produzia um bem público comum. Que haja um silêncio absoluto em relação a esse ataque do Afro-Reg. Então, acho que a gente deve marcar sim as nossas contradições. Nós não queremos uma pacificação pela polícia, nós não queremos sumiço de Amarildo, mas nós não queremos também queima do Afro-Reg. Então, como que a gente está nesse mar de silêncio as organizações da sociedade civil frente ao ataque sofrido com o Afro-Reg? É claro que tem uma sociedade aí que foi a escolha do Afro-Reg, que está falando por ele. Mas nós também temos a dizer, nós também podemos falar para fora da conta. Eu acho que esse que é o grande desafio, porque a revolução só conseguiremos se a gente conseguir ampliar os nossos canais de comunicação. Não, eu queria também dialogar e conversar, principalmente sobre duas coisas. Eu acho que a Tatiana fez um discurso revolucionário aqui, que sempre, para quem é da old fashion, sempre dá uma comoção. Eu acho que hoje a nossa questão é quanto esse discurso anticapitalista de fato se constitui como uma alternativa concreta e a partir de que realidade a gente vai construir isso como uma possibilidade que empolgue novas pessoas. Então, acho que quando o Itamar falava isso, quando você falava isso, eu acho que essa é a grande questão. Qual é o horizonte utópico para onde a gente quer ir? Que na década de 70, quando eu entrei para o IBASE, vindo de uma organização clandestina de esquerda, era tranquilo trabalhar no IBASE, porque tinha uma referência socialista, bota todas as aspas aí, que dava um rumo nessa disputa anticapitalista. Hoje eu acho que a gente tem que reconstruir, acho que as ONGs que quiserem, deveriam se engajar nesse projeto, num processo mais democrático e mais amplo. E aí a segunda questão que eu gostaria de conversar com o Francésio é quanto, e com o Pedro, quando o Pedro falava da questão da falta de confiança entre nós, quanto a divergência cria disputa e não aproximação. Porque eu não preciso concordar 100% com o que vocês fazem lá no... Agora, eu tenho uma identidade em um montão de coisa. Por que a gente não consegue construir confiança mútua para, nessa hora, pelo menos identificar contra quem em comum nós estamos e a favor do que em comum nós estamos? Então, quais são os novos espaços? Por isso é que eu acho que não dá mais só para ter uma referência socialista, porque isso hoje já não diz mais. Então, o que é que nos unifica? O que é que nos inspira? O que é que dá tesão e dá vontade dos meninos irem lá trabalhar contigo? Ou o pessoal novo que está trabalhando lá no IBASE e trabalhar lá no IBASE numa ONG que já é velha, careca, de cabelo branco, entendeu?
Porque pelo que nós lutamos, o que nos indigna, o que nos motiva, o que nos aproxima, o que nos apaixona. Eu não acredito que vai ter transformação de nenhum lugar sem esse elemento do apaixonamento, do envolvimento e da confiança de que é possível transformar. E isso se faz fazendo circo, fazendo arte, fazendo política, escrevendo artigo de um montão de jeito. Agora, como é que essas nossas diferenças não nos afastam? Eu não preciso concordar 100% com a Afro-Reg e não concordo mesmo, acho que o Júnior tem um montão de problemas. Agora, eu falei para o Itamar, eu fico envergonhada da gente não falar nada. Como eu fico envergonhada com a questão do fora do eixo, da gente não se posicionar claramente em defesa do direito intransigente dos caras falarem que é diferente de mim. Porque se eu só vou defender os caras quando eles falam a mesma coisa que eu, honestamente tem pouca valia. Então como é que nós, como ONGs, nessa pluralidade, nessa confusão que o Pedro falou, nessa cacofonia às vezes, conseguimos criar, para além da explicitação das diferenças, um campo de confiança que consiga, inclusive, ajudar que essas diferenças sejam construídas de uma forma mais positiva para nós e mais claramente diferente de quem está querendo privatizar o mundo, privatizar as cidades aqui, privatizar a Amazônia, privatizar a comida e por aí, por aí, por aí. Então, onde é que a gente constrói esse espaço que é de confiança, que é de diferença, que é de diversidade, para atuar aqui num horizonte que seja um horizonte que pode se chamar socialismo ou não, mas que muito provavelmente, pelo menos no meu ponto de vista, vai ser anticapitalista. Então, quais são os elementos de luta anticapitalista que estão, inclusive, nas manifestações, que estão questionando a grande acumulação, com a qual a gente quer dialogar para construir uma nova sociedade mais justa, mais igualitária, com defesa do meio ambiente, com novos sentidos de estar junto, estar no mundo e estar feliz. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, nós que somos pessoas urbanas, imaginem se todos os supermercados fechassem, todas as padarias, todos os locais onde nós compramos o nosso alimento, a nossa comida. O que aconteceria conosco dentro de, no máximo, 30 dias? Todos nós morreríamos de fome. Nós perdemos a capacidade até de plantar para nos alimentar. O capital. Nós perdemos esse saber. Eu queria fazer uma pergunta, uma provocação para a professora e para o Júnior, porque eu acho que nós temos várias bandeiras de lutas e nós temos uma defasagem imensa nas nossas demandas, do que a gente gostaria que ocorresse e do país que nós gostaríamos de construir. Porém, existe, na minha visão, um problema que é básico, que é fundamental, que é com o modelo de nação que nós queremos construir. E isso atinge a qualquer classe, tanto aqui na Maré, quanto o pessoal que mora lá em Ipanema. E eu gostaria de perguntar para os dois, como que vocês veem quando nós ligamos a televisão e tem uma propaganda do governo federal incentivando para que os jovens entrem nas escolas técnicas porque nós precisamos produzir muito pré-sal e ao mesmo tempo tirando professor de filosofia e professor de sociologia da sala de aula, que é justamente esses professores, esses caras que vão estar ali trocando junto com a juventude e fortalecendo, criando um olhar mais ácido sobre a vida. Eu fui uma das pessoas que levantei a mão, eu acredito no debate do partido, por mais questões que tem. Acho que é importante jogar o partido, principalmente pela provocação do Pedro. Eu quero pensar em 2014, para mim não faz diferença qualquer um que esteja lá. E aí construir com as pessoas que estão aqui que estão mais rodas, porque a cada momento que eu também falo com o grupo, deve se falar disso. Então vamos construir, vamos debater, vamos pensar o que está vindo aí para essas eleições. Já que por mais que eu fale por mim, que eu me dê presente, eu posso me candidatar se não estiver filiada ao partido. Então a importância dos partidos políticos, a importância da Câmara Municipal, ocupada hoje pelos Grand Bloc, pelo grupo, a ocupação da ALERJ pelo grupo de funk, uma audiência. São lugares importantes que podem fazer diferença na nossa vida. E aí, dar um exemplo concreto do lugar onde eu venho, na Secretaria da Maré. Fico muito feliz de ontem ter tido uma audiência pública que fala sobre a mortalidade da juventude negra, o genocídio da juventude negra. E além da Secretaria de Segurança, da Secretaria
Categoria de Direitos Humanos, tinha o Calazans, que é um menino do Fórum de Juventude, do alemão, negro, da Pafran, que um amigo que fala que é sobrevivente, que bota lá no Facebook quando está o tiroteio, e falando, disputando aquele espaço. É nesse lugar que eu acredito, que eu acho que a gente tem que pensar, usando o valor de projeto de sociedade, no debate de ocupar essa casa, de acompanhar, seja o seu vereador, seja o seu deputado, é claro que com um nível de distanciamento, mas que eles decidem sobre a nossa vida. Então, eu acho que é fundamental a gente ocupar esse espaço. Por fim, para o Dudu, voltando ao que me motivou mais, eu quero mesmo pensar as eleições, porque eu não acho que faz diferença. Se o judiciário vai bloquear aí as contas e o processo legislativo do Lindbergh, se o garotinho vem ou não, enfim, o que está por trás, qual é o jogo que está aí. E aí, para o Dudu, eu acho que é fundamental essa troca, assim, se ele é de Nova Iguaçu, é do Morro Agudo, como é que foi a gestão do Lindbergh, como é que foi, não faz diferença, qualquer um que estiver lá vai ser igual, então acho que isso são questões importantes para a gente pensar e já desdobrar hoje, porque já estão sendo decididos aí quem não, como é que fica a nossa vida de 2014 e nos próximos anos, dedicando também a a gente tem que parar de olhar se é só 2014, 2016, a vida vai parar para fazer a Copa da Olimpíada, assim. Eu quero um outro projeto, uma filha que eu quero pensar daqui a 10 anos. Então, como é que a gente estrutura, estabelece e faz essa disputa daí por dentro, garantindo o lugar da sociedade civil, mas por dentro da institucionalidade. Isso aqui eu acho um mal necessário, gente. Não dá para fugir dessa instituição democrática, vamos fazer a crítica, vamos tentar pensar. Eu acho que é possível, na discussão da reforma política, a gente estabelecer um diálogo, e aí por isso que na minha fala eu trouxe também que a gente precisa fazer um debate do que é esquerda hoje. Eu acho que assim, faz parte desse contexto, a gente tentar fazer essa leitura da esquerda. Essa questão, né, se vai ser a revolução, o que vai fazer a gente criar um processo de mobilização, então, eu acredito muito ainda na história de classe, mas eu tenho visto uma questão que eu acho que, pelo menos aqui, eu consegui identificar como comum a boa parte das pessoas. O conceito de direitos humanos, eu acho que pode ser uma vertente, uma possibilidade que nos une, né, de articulação para a gente pensar nesse projeto. Impactou diretamente essas instituições e produziu o que a gente está vendo hoje. Um campo muito ampliado, mas muito diversificado com muitas questões. Moema, que eu adoro de paixão, eu uma frase de Moema, defender o direito de falar, né, algo diferente de mim. Eu também acredito nisso. Né? Agora, eu quero trazer isso, porque a gente faz política também. A gente não é só legalzinho, a gente não está aqui como irmãozinho. A gente está aqui como sujeito político que está disputando espaço, disputando sentido, disputando perspectiva. Estou falando de uma forma ampliada. Então, é muito importante que a gente tenha como uma referência a defesa coletiva do direito de expressar, mesmo que não de minha, mas também ter claro de que a gente está no campo de disputa. E que muitas vezes é muito comum você ficar caladinho. Eu só me reconheço favelado quando eu sofro alguma discriminação. Eu só me reconheço como negro quando eu sofro alguma discriminação. Enquanto não, eu vou pegando as brechinhas e vou caminhando. Então, assim, eu acho que a gente, eu estou dizendo exatamente a questão da correta. Eu acho que a gente, eu concordo com você que a gente tem que ter um compromisso, né, moral, enquanto ONG nesse campo de se manifestar de alguma forma, da defesa desse direito coletivo, mas não temos que fazer crítica. A crítica não agrega um conjunto de instituições que em alguns momentos não precisa se aproximar, não precisa discutir, não precisa construir esse campo. Né? Mas aí o bicho pega e não é verdade que a gente não nada não. A Globo, todos os dias, tem no Jornal Nacional uma notícia sobre o fechamento do programa Reggae. Então, assim, você tem como espaço midiático isso mais trabalhado. O consulado dos Estados Unidos se manifestou diretamente. Então, assim, nós que estamos, às vezes, lidando com qualquer brechinha, eu vou no brecha, nessa potência, nessa capacidade de falar com o mundo. Agora, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas tem que chamar, buscando um debate um pouco mais coletivo, para exatamente dizer que esse é uma tarefa que não dá para ir sozinho. Eu falei de projetos coletivos. Né?
gente tem que ser discutir porque são eles que transformam. Nesse sentido que eu queria só fazer um comentário rápido do partido. Marielle levantou aqui a bola e... Ok, vou fechar. Mas eu acho que é importante isso que foi levantado aqui. A gente tem que pensar exatamente o que nós vamos ter que votar. Então, assim, para não deixar que os nossos debates hoje fiquem sendo de alguma forma influenciados pela pauta política partidária, sem que a gente explicite isso. Porque é o que está acontecendo de fato. A gente está no campo aqui se debatendo e por trás tem uma disputa política partidária. Então a gente tem que explicar isso, para que a gente esteja mais honesto e construa um protocolo que realmente cabe em todos nós. A pena do Dudu e do Júlio terem ido embora, mas o enraizado e o PCNBB, essa importância do diálogo com a base, né? Foi um momento diferenciador da trajetória dele. Então, são exemplos assim, como tem tantos outros aqui do Observatório, da Rede, do SEDAF, e tantas outras organizações que conseguem conectar com esse movimento que está nas comunidades, que está nas periferias, que está nas favelas, e como essa ponte, fazer essa ponte é um desafio para as organizações da sociedade civil como a nossa. Então, me sensibiliza ver o discurso do Dudu, do Júnior, a partir, reconhecidamente, a partir de uma trajetória que passou pela casa. Leilá, Tatiane e outras pessoas que, de alguma maneira, também fomos formados também por esse projeto de escola. Uma coisa que para mim bagunça toda a minha reflexão, quando o Júnior diz que agora é o tempo de falar e não o tempo de escutar. E eu fico pensando se é isso, de repente é o tempo de falar, de extravasar, de desarmar o espírito, né, de poder desinchar para poder ter capacidade de escutar. Essa questão dos partidos políticos, qual o papel hoje dos partidos políticos, ou como o Reinaldo colocou, ninguém falou aqui até então, tinha falado dos partidos políticos. A questão não é teórica, ninguém está discutindo a importância dos partidos políticos para a democracia. Nós estamos discutindo, concretamente, o papel que os partidos políticos têm tido nas democracias nas últimas décadas. O problema está atingindo os partidos políticos não apenas no Brasil, mas na maioria dos países do mundo. Está sendo questionado a representatividade desses partidos. Você tem 90% da população da Grécia contra a política de austeridade que está sendo implantada lá. Quem votou essa política de austeridade? A maioria dos partidos políticos votaram a favor, contra o povo. Quem está votando as políticas de austeridade na Europa são os partidos políticos, a maioria, alguns que chamam de partido socialista, estão implantando essas políticas. Ou seja, há um descolamento entre os partidos políticos e aqueles que eles deviam representar, entre os eleitores e os partidos políticos. O que está sendo cobrado é que os partidos políticos mudem. Portanto, o problema não é partido político, o problema é o sistema político no qual eles têm que entrar. Você observar o que acontece no Brasil, você pega um partido que nasceu de baixo para cima, participativo, democrático, foi crescendo, foi tendo cada vez mais eleitos, na política. Quanto mais foi crescendo, mais foi chegando lá, mais foi se aproximando dos outros partidos dos quais ele se distinguia totalmente. Isso é culpa deste partido? É claro que é culpa desse partido também, mas o sistema que o obrigou, e se você questionar, hoje um partido é pequeno, democrático, nasce de baixo para cima. Quando ele crescer, tiver muitos eleitos, tiver muitos governos, e for chegando lá, nesse sistema político, ele vai ficar cada vez mais próximo dos outros. Cada vez mais tentando fazer alianças que o tornarão igual. Daqui a pouco ele não sabe mais quem é a oposição, ele virou a oposição contra a qual ele era. Então, a nossa luta, por isso volta a questão da reforma política, é mudar esse sistema político, para que nós tenhamos partidos verdadeiros, para que eles sejam programáticos. Hoje, nenhum governo quer que os partidos sejam programáticos, porque senão como é que vai dar para comprar os deputados, se eles forem todos filiados num determinado programa? Nós é que queremos que os partidos sejam programáticos.
Nós é que queremos que os partidos sejam fiéis a seus programas, portanto tem que mudar esse sistema. Tem que poder eleger gente que não esteja fora, não esteja em partido, tem que criar outros elementos para que a gente democratize o sistema político atualmente. O que essas mobilizações chamaram a atenção, nós não temos verdadeira democracia nesse país. Do jeito que está, nós não somos plenamente representados por ele e nós queremos ser. Então há que mudar isso aí. Mudando radicalmente a questão. A outra foi colocado o financiamento das organizações da sociedade civil, das ONGs. É óbvio que nós entramos em crise nos últimos 10, 15 anos. As ONGs, com a saída de parte das agências de cooperação internacional, entraram em crise de sustentabilidade. Várias delas fecharam, não tiveram mais condição de sustentar. Outras agências de cooperação ficaram no Brasil, mas reduziram seus recursos, boa parte delas. Então há uma crise séria. Tem que concluir essa questão. O que aconteceu? As entidades começaram a diversificar suas fontes de sustentação. Então tem tanto recursos de agências de cooperação, como tem recursos eventuais públicos, tem também campanhas de doações, tem algumas ONGs que vivem 70% de doações, como o IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor, ou o Greenpeace, enfim. E se faz um esforço de diversificar as fontes de sustentação, mas ainda não está resolvido. E por que se luta por um marco regulatório? É para não ficar dependendo clientelisticamente de recursos públicos. Do jeito que é atualmente, o governo oferece recursos condicionalmente. Se você começar a meter o cacete no governo, ele pode perfeitamente voltar atrás. A lei não obriga a melhorar. Então ele pode criar uma relação clientelística. Nós estamos lutando por um novo marco regulatório para que seja possível ter recursos públicos para realizar ações públicas sem passar pelo crivo do governo que está nesse momento. Essa é a opinião. Só para responder assim, eu acho que o que eu estou debatendo aqui, o que eu estou discutindo, é a centralidade dessa discussão de projeto de sociedade. Aí não tem pasteurização, não tem consenso. Eu não acho que a gente vai viver a revolução amanhã, 3 horas da tarde. Nem sou stalinista, não estou pregando aqui o modelo da União Soviética de 1917. Eu acho que também, pena que a Cléia não está aqui, queria até que ver se ela aparecia, porque eu acho que também o deboche não ajuda na discussão. Mas assim, pois é, está alimentando a indústria de... Bom, vamos lá. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que o que eu queria trazer um pouco aqui é nessa linha que o Itamar está falando. Não tem como a gente não se posicionar no mundo hoje. Entendeu? O que é ser anticapitalista? Pode ser monarquista, pode ser escravista, né? Pode ser de uma seita religiosa, né? Dessas bem fechadas, né? Autossustentável internamente. Anticapitalista pode ser tudo. Eu acho que a gente tem que construir um debate público, dizendo de onde a gente fala, o que a gente está construindo, quais são as nossas premissas, nossos princípios, que podem se transformando nessa convivência. Porque aí eu partilho totalmente da concepção do Itamar. Eu acho que não tem projeto individual, porque o projeto individual é dentro dos marcos do liberalismo. Eu que sou boa, cheguei lá e fiz, né? Um pouco nessa gente que faz. Então, assim, eu acho que o que eu estou querendo um pouco problematizar, contribuir com a discussão, não sei se contribuir, assim, é que eu acho que o que está acontecendo hoje é uma efervescência enorme, que é fato, não é duende. Eu acredito ou não acredito no que está acontecendo. O que está acontecendo existe. O que a gente tem que debater é com quem que a gente concorda. Eu não concordo que se rasgue bandeira de ninguém, de nada. Vamos para o debate público. Eu não estou afiliada em partido há 10 anos, mas eu defendo o direito dos partidos existirem, todos, e acho que a gente tem que disputar, entendeu? Para que determinados partidos sofram derrotas nos seus projetos. Porque esses partidos, é ilusão a gente achar que eles não se enraizam em outras coisas. O Bolsonaro, o filho dele, tem ONG, entendeu? Tem movimento social financiado pelo agronegócio, sabe? Pela especulação imobiliária. Não vamos ser iludidos de achar que o problema está nos partidos. Um pouco nessa linha do Ivo, né? O capitalismo ele vai enraizando, ele vai fazendo isso. E aí, quando a gente é anticapitalista, a gente tem que dizer o que a gente é.
a gente vai cair então na falácia do que foi quando a gente lutou por ser não governamental. Então o que a gente é? Por isso que eu acho que não é apenas a partir do ensino formal, da educação formal, que se constrói isso. Eu acho que é revolucionário acreditar todo dia que vai ser diferente. Amanhã, qual é o espírito aqui? A gente chamou diferentes tipos de percepções, de visões, diferentes tipos de organizações. Então teve aqui a Tatiana, nem na lógica de representação, que esse papo está complicado. A gente queria uma pessoa que atuasse no campo da universidade, pessoas que atuassem no campo de organizações já enraizadas há mais tempo, organizações mais novas, também formais, coletivos. A gente teve aqui, o mesmo que o Francesco fala, que não representa, que está falando como cidadão, mas ele é uma rede da juventude. Vai ter aqui à tarde agora, vai ter a fala do observatório, vai ter a fala da rede, também a organização aqui da Maré, vai ter uma fala do Conselho Regional de Serviço Social, que é uma galera que está, o serviço social é importante para a gente, discute muito essa questão do Estado de sociedade civil, com muita transição. Teremos o Fora do Eixo, aqui vai ser importante ouvir o Fora do Eixo, se colocando bastante nessa questão da criminalização das ONGs, a agência de redes para a juventude, vai ter a Fundação Itaú, o Itaú Cultural, está vindo o diretor do Itaú Cultural de São Paulo para cá, a gente achou legal, é legal ter essa visão, como eles pensam isso. Tem a Fundação Forte, que é uma das poucas agências de cooperação internacional que resistiram, que estão colocadas. E tem a Anistia Internacional, que é uma organização internacional que agora está com o secretariado aqui no Brasil, está com uma secretaria do Brasil, quer dizer, ao contrário de outras organizações estão saindo do país, a Anistia agora firmou o seu escritório no país, um novo escritório no país. Isso é um fato novo, entender por que a Anistia fez isso é uma coisa importante. Então o que a gente está conclamando é que a gente fique à tarde, depois de 5 horas vai começar a festa nossa, vai ter desde funk, maracatu, o que se quiser. Primeiro eu queria parabenizar o Observatório de Favelas pelo aniversário, acho que é uma organização muito importante e uma expressão, diríamos assim, dessa nova sociedade civil, de novos tipos de organizações em comunidades, em favelas. E estou aqui representando a Anistia Internacional. Talvez minha fala também vai ser um pouco caótica a partir do que a gente ouviu pela manhã, mas o que eu queria talvez recuperar da manhã, como a Tatiana disse, sociedade civil, público, ONG, são todos conceitos em disputa. Foram criados em algum momento, mas os sentidos que a gente dá para isso, eles vão mudando com o tempo. Quando a gente pode falar, uma das primeiras perguntas, né, o que é a sociedade civil contemporânea, isso muda a partir do olhar que você tem sobre esse conceito. Então, assim, se a gente considerar a sociedade civil como expressões coletivas, que podem ser grupos informais, podem ser ONGs, podem ser redes, que estão lutando contra a opressão e contra a desigualdade, são um tipo de sociedade civil. Dentro dessa sociedade civil também, você tem corporações, você tem sindicatos, você tem igrejas. Se a gente pega hoje uma pesquisa do IBGE sobre fundações e associações, você tem 320 mil organizações formais no Brasil. 25% dessas organizações que a gente pode chamar como sociedade civil são igrejas, nas suas mais diversas áreas. Você tem ONG, você tem associações profissionais, você tem hospitais, né, todo o campo da filantropia, talvez a Elda vai falar aqui, que se constituem como ONGs, ou como organizações, ou como associações. Eu acho que quando a gente fala de sociedades civil contemporânea, é essa pluralidade de expressões coletivas que podem ou não ter um sentido político de transformação, de luta contra a opressão, de luta pelos direitos humanos. Pode ou não. Você pode ter sociedade civil que é um perfil mais conservador. O que acontece, acho que também recuperando o que a Tatiana disse, a gente tem, teoricamente, um Estado democrático de direitos. Então a gente tem a democracia, teoricamente a gente vota, na Constituição a gente tem possibilidade de participar de forma direta, você tem os conselhos e as conferências como mecanismos da democracia participativa, mas a gente tem um sistema político completamente desvinculado das demandas populares. Você tem um financiamento privado de campanhas, você tem partidos que lutam muito mais por uma hegemonia de poder do que está relacionado com as demandas populares, e é isso que a gente está vendo nas ruas, uma crise da representação política. Por um outro lado também, você tem um poder econômico completamente, cada vez mais ganancioso, né, que luta, que expropria os recursos naturais, que luta pelos territórios, contra comunidades, que mata, que aliado a esse poder político
teoricamente, dentro de uma democracia. E o outro lado também, como foi falado aqui pela Graziella, a gente tem um poder simbólico e midiático extremamente conectado com o poder político e o poder econômico. Então a gente tem hoje, a gente não vive mais num regime autoritário, né, não tem uma ditadura para descer o porrete, né, mas a gente tem uma justiça que é seletiva, a gente tem as forças de segurança do Estado que defendem esse tipo de poder, tanto o poder econômico que está imbricado com o poder político, e tem um mecanismo de atuar e manter o seu poder de uma forma muito efetiva, né, são 50 mil homicídios por ano, né, a polícia militar e outras polícias, a forma como pratica execuções sumárias, desaparecimentos e torturas. Então você tem nesse universo todo organizações e coletivos que lutam para manter isso, para defender suas posições, para transformar. E quem são essas organizações? Acho que não tem como a gente dizer se é positivo ou não, a gente tem que reconhecer as trajetórias políticas desses diversos campos. Mas ao mesmo tempo que você tem a anistia, que agora está se estabelecendo no Brasil, numa estratégia de descentralização também, não faz mais sentido, né, dentro da reflexão da anistia, ter uma organização que luta por direitos humanos sediada, poder tanto político e em essas manifestações, conseguir dar voz a essas manifestações, dar espaço e garantia para esse protagonismo, para que a gente garanta definitivamente, no nosso caso, dentro da nossa missão, a manifestação plena dos direitos culturais. Então, na nossa compreensão, não há espaço privado para pegar um debate interessantíssimo no meu campo, no campo do direito da mulher. A Lei Maria da Penha é um espaço absolutamente público, não porque existe uma lei, mas ela foi publicizada de tal maneira que de ponta a ponta qualquer do mais brutamonte ou mais delicado sabe exatamente o que significa isso, e ali num virar de chave, com muita militância, muita briga, mas com um símbolo inquestionável, transformou-se aquele ato privado de atrocidade numa questão pública, onde todos se apoderaram daquilo e resolveram, principalmente pela publicização, resolveram colocar o dedo naquela ferida, e a partir daquilo, de um ato privado, que poderia ser uma manifestação de ela é minha mulher, eu posso fazer isso com ela, passou a ser um absoluto ato público. E o que está envolvido nisso não é o Estado, não é a iniciativa privada, mas fundamentalmente um espaço onde as ONGs têm um papel importante nessa história. Então, me parece importantíssimo a gente entender que não há espaço mais privado, cada vez espaços mais públicos, um público mais próximo do estatal, um público mais próximo do privado. As ONGs são fundamental para mediar este degradê. Elas estão cada vez mais legitimadas para isso, e essa ONG são das mais variadas espécies, onde não necessariamente coletivos históricos cumprem esse papel, mas às vezes novos coletivos podem cumprir esse papel com mais excelência ainda, fruto desses vários degradês, dessas várias novas demandas, dessas várias novas manifestações e de questionamentos a respeito da legitimidade de outras organizações, mas elas são fundamentais para cumprir esse degradê dentro dessa sociedade. Eu queria destacar os segmentos da sociedade civil que demandam mudanças no Estado brasileiro e que demandam ao Estado um compromisso com o interesse público coletivo. Então, da sociedade civil, eu pretendo me abordar esta área, né? Primeiro, gosto por conta da minha trajetória de trabalho. Eu tive anos de trabalho na política de assistência social, trabalhando com os segmentos mais empobrecidos da sociedade, não é? E que nessa trajetória nós descobrimos como era importante que esse segmento tivesse um protagonismo e não fosse simplesmente receptores de políticas pensadas pelo Estado, não é? Pensada por técnicos, fechada em gabinetes, sem que essa população pudesse ser ouvida. Há anos atrás existia uma compreensão
de que esse segmento da sociedade mais empobrecido, que requisitava serviço de assistência social, eram os que tinham mais dificuldade de ter protagonismo, não é? Eles não tinham voz. E o nosso reconhecimento é que a sociedade, para ser diferente, né, para ela atender a uma sociedade igualitária e mais justa, é preciso que esses segmentos tenham protagonismo, tenham voz, coloquem as suas demandas. Então, há um tempo atrás, eu procurei estudar isso e foi até alvo da minha dissertação de mestrado, a questão do protagonismo da sociedade, desse segmento da sociedade. E esse movimento, no caso do nosso país, no caso brasileiro, onde nós temos uma trajetória de um Estado não comprometido com os interesses coletivos, não é assim? O Estado brasileiro tem uma trajetória de apropriação por poderosos, tanto poderoso na esfera econômica como poderoso na esfera política. Não é? Nunca o Estado brasileiro teve um direcionamento para contemplar interesses coletivos. Então, para que isso aconteça, para que esse Estado brasileiro ele seja democratizado, é fundamental o protagonismo da maioria dos segmentos da sociedade que demandam as políticas públicas. Trabalhando lá, e foi o primeiro parceiro que eu vim conhecer, foi o Observatório de Favelas. Agora é a primeira vez que eu venho participar de um evento como Fundação Ford, então para mim é bastante significativo. Não é à toa que comum e comunicação tem o mesmo radical, a mesma origem, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, vendo e testemunhando, nos provoca muito a resgatar a potência dessa ação comunicacional, que é uma ação associativa, né? Então, mais do que pensar, para mim hoje tem sido importante, mais do que refletir quem é a sociedade civil, quem são as ONGs, é olhar para os fluxos que estão se estabelecendo e se restabelecendo de forma bastante diferente nesses movimentos de comunicação e de interação entre os coletivos, entre as pessoas e entre as organizações. E eu gostei muito de ouvir na parte da manhã a palavra diálogo sendo repetida com bastante frequência. Em muitos momentos a gente ouviu a questão do diálogo vindo à tona, mas pontualmente ouvimos a questão da comunicação aparecendo como uma questão política sobre a qual a gente deve refletir nesse momento de transições intensas, não só com as manifestações nas ruas, mas com uma mudança radical que mais e mais a gente vem percebendo de maneira muito concreta no fazer associativo, no ser associativo e no fazer comunicacional. Então eu acho que pensar sobre novas possibilidades de interferir nesses fluxos e de criar também novos fluxos de ideias, novos fluxos de ação, novos fluxos de invenção do nosso lugar de produção de sentidos, do nosso modo de ser e de fazer, desde que eu comecei a ver e olhar para os movimentos que vieram para a rua, as jornadas, as manifestações, os atos, é a questão do que não se viu antes disso tudo acontecer. Alguma coisa não foi vista, porque todo mundo foi pego de surpresa. Se alguém pode me dizer que era capaz de prever 2 dias antes o que ia acontecer ao longo dos meses de junho e julho, eu gostaria muito de entender como fazer essa previsão. Eu acho que a grande maioria de nós não percebeu alguma coisa. E é atrás dessa percepção que eu acho que é importante a gente começar a trabalhar. E por isso que eu acho que momentos como esse, de diálogo, de estar junto, de conversar, de compartilhar as inquietudes e a reflexão são tão importantes. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo.